Bom dia, sejam bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Thalita e hoje nós vamos meditar sobre o capítulo 7 do Evangelho de João. Nós temos feito toda terça de manhã, às 10 horas, as lives sobre o Evangelho de João. Então, hoje é a 7ª semana, as outras estão salvas lá no meu YouTube, então vocês podem clicar no link da minha bio no Instagram, tem o link para o YouTube. E o objetivo dessa live é meditar sobre a palavra de Deus, é aplicar o Evangelho, aquilo que Cristo nos ensinou no nosso dia a dia hoje, tá? Então, o propósito é esse, compartilhar esse conhecimento da Bíblia e aplicar para que a gente tenha os frutos hoje. E sempre em grupo, conversando, então fiquem à vontade para comentar, compartilhar aquilo que vocês sentem, aquilo que vocês pensam aqui, tá? Por que eu comecei esse projeto? Deus colocou no meu coração de compartilhar sobre a Bíblia com outras pessoas, né, mulheres, homens de fé cristã, porque não tem a ver só comigo, mas de propagar, multiplicar aquilo que Jesus nos ensinou. Eu vejo pela minha vida mesmo, como eu já sofri por não estar ali aplicando a palavra de Deus, por não usar a Bíblia como a minha referência. E eu vejo pessoas também que às vezes têm a fé, mas não compreende a palavra, às vezes não consegue aplicar a palavra nos relacionamentos, no dia a dia, tá? Então nós vamos fazer um resuminho, tá, do capítulo 7 de João I, e depois nós vamos conversar. Eu trouxe algumas meditações. A Bíblia que eu uso, gente, uma tradução do João Ferreira de Almeida, a edição revista e corrigida. Então pode ser que seja um pouquinho diferente da Bíblia de vocês. Aí eu vou virar agora a câmera, vou mostrar para vocês como que eu faço para estudar a Bíblia, tá? Deixa eu virar aqui, ó. Então, eu vou grifando. Eu comecei aqui, ó, que Jesus estava na Galileia. Então, o primeiro assunto é a incredulidade dos irmãos de Jesus. Aí, ó, eu grifo algumas coisas que eu acho mais importante. Os irmãos dele falam para ele: saia daqui, vá para a Judéia, para que os seus discípulos vejam o que você faz. Porque não tem ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Então, eles queriam que Jesus desse testemunho público sobre o que ele fazia. E aí, Jesus fala que o mundo não pode aborrecer os irmãos, mas o mundo aborrece a Jesus, porque dele testifica que suas obras são más. Então, Jesus, a princípio, ele não foi com os irmãos para a festa. Nesse tempo, estava perto da festa dos tabernáculos. Mas Jesus não foi, ele preferiu ficar. Depois que os irmãos dele foram, também Jesus subiu à festa, que aqui está no versículo 10, ó. E Jesus subiu, mas ele estava em oculto. Ele não anunciou publicamente que ele ia para a festa dos tabernáculos. E aí, o que aconteceu quando Jesus chegou lá? Estava acontecendo uma murmuração na multidão. Alguns falavam que Jesus era bom e outros falavam que Jesus enganava o povo. E no meio dessa festa do tabernáculo, que era uma festa de 7 dias, que os judeus eles relembravam o tempo que eles moravam em cabana no deserto, Jesus ele subiu no templo e começou a ensinar. E aí os judeus se maravilharam com aquilo que Jesus ensinava. Perguntavam assim: como ele sabe essa letra, se ele não... Onde que ele aprendeu essa letra? E Jesus respondeu: a minha doutrina não é minha. Tudo aquilo que eu ensino não vem de mim, mas daquele que me enviou. Doutrina, o que é, gente? É um sistema de crenças. E Jesus fala assim, que quem fala de si mesmo busca a própria glória, mas o que busca a glória daquele que enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então aqui é um diálogo, tá? Aí depois eles conversam sobre a circuncisão, sobre o sábado. Então, assim, os judeus, eles guardam a lei de Moisés. E até, assim, a circuncisão
de bebês, né, dos meninos, acontecia no sábado, para cumprir a lei. E aí Jesus pergunta, mas por que quando eu curei um homem no sábado, vocês não aceitaram? Porque Jesus estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. Então Jesus fala assim, não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Tá? Então, tudo aquilo que está em amarelo, eu estou lendo aqui com vocês, depois vocês podem ler também na Bíblia e grifar o que vocês acharem importante na Bíblia de vocês. E aí os judeus ficam perguntando, mas como que você sabe de tudo isso? Se você veio lá de uma cidade de Nazaré. Então Jesus fala assim, vós conhecei e sabei de onde eu sou, mas eu não vim de mim mesmo, mas daquele que me enviou, que é verdadeiro e que vocês não conhecem. Então, Jesus, para ele, o mais importante não é que ele nasceu em Nazaré, mas foi de onde ele nasceu, quem criou, quem enviou ele para o mundo, que foi Deus, né? E no finalzinho, daí Jesus ele fala que ele vai estar com eles um pouco de tempo, mas depois ele vai voltar para aquele que o enviou. Mas aqueles que buscarem, ele não vai ser mais achado, porque para onde ele vai, nós não poderemos ir. Mas daí no último dia da festa, Jesus ele fica de pé e clama dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios da água viva correrão do seu ventre. E ele estava dizendo isso para falar sobre o Espírito Santo, que quando ele fosse crucificado, que ele não estivesse mais ali, ele seria glorificado. E aí Deus iria dispensar o Espírito Santo. E depois que Jesus ensina e fala tudo isso, e alguns sinais já tinham acontecido, as pessoas começam a falar, ele é o profeta, ele é o Cristo. Só que algumas pessoas não acreditam que ele é Cristo. Como que pode vir o Cristo da Galileia? Porque estava escrito na lei que o Cristo, o Redentor, iria vir da descendência de Davi e de Belém, que é a aldeia de Davi. E aí, quem estava ali ouvindo, que eram os servidores dessa festa do tabernáculo, levaram aquelas notícias para os sacerdotes e para os fariseus. E aí, eles falam assim, nunca homem algum falou assim como este homem. Então, nunca teve nenhum homem que falou como Jesus. E aí, os sacerdotes e fariseus, eles falam... Eles não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é Cristo. E um deles só, que é o Nicodemos, que já tinha conversado com Jesus, acho que está no capítulo 2 de João, ele fala, mas como, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Então, assim, a lei era de Moisés, primeiro as pessoas tinham que conhecer a pessoa, ouvir, saber o que fez, para depois ter um posicionamento. Só que daí os fariseus falam assim, mas ele veio da Galileia, né? Ele veio de Nazaré, e de lá não existe nenhum profeta. Então, eles não acreditam que Jesus é o Messias, que Jesus é o Criador. Aí o que eu faço, gente? Depois de riscar, grifar aqui, eu faço um mapa mental com algumas coisas que também me chamam mais atenção, ó. Então aqui é um caderno sem pauta que eu uso, que eu coloco os versículos e aqui as meditações sobre o que está na Bíblia. E aqui nesse diário eu também escrevo a data e aquilo que eu senti de escrever, para eu poder compartilhar com vocês e também para eu poder ter para mim, para eu poder, toda vez que nós estamos registrando, escrevendo sobre a Bíblia ou ensinando, compartilhando aquilo que nós sentimos e conhecemos, nós estamos criando novas memórias, nós estamos nos relacionando com Deus. Então, a nossa mente ela não foi feita para armazenar informações. Quanto mais nós conseguimos registrar fora do nosso cérebro, é melhor para organizar,
para não criar ansiedade. Então, o que eu costumo fazer? Sempre escrever, fazer mapas, desenhar, às vezes algum esquema, para eu me conectar com aquela palavra, tá? E grifar também. Aí a Bíblia, uma vez por ano, você pode mudar de Bíblia, você pode adquirir outra Bíblia. Né? O importante é você usar, não deixar a Bíblia só de enfeite, assim, mas usar, aplicar na sua vida, riscar aquilo que você sente, desenhar, pintar. Você pode usar várias cores, porque a Bíblia é para ser usada, para ser aplicada, né, na nossa vida. Então, gente, a primeira parte aqui, que os irmãos não creem em Jesus, que os irmãos duvidam de Jesus, porque ele não quer ir para a Judéia junto com os irmãos. Que eu coloquei como meditação? Que o mundo, ele aborrecia Jesus, porque Jesus via que as obras das pessoas eram más, que eles eram muito ligados assim a regras, e eles estavam esquecendo de aprender direto com o Espírito de Deus. Então, assim, e outra coisa... Então, nós podemos sentir isso também, que nós não temos comunhão com o mundo, porque fala na Bíblia, nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus ou ao mundo. Nós não podemos estar com os pés em dois barcos diferentes, nós vamos desequilibrar e cair. Então, ou você segue a Deus, e você vai se alegrar nas obras de Deus, ou você serve ao mundo, e a sua alegria vai ter a ver com os prazeres do mundo. Então, como Jesus ele não tinha prazer no mundo, ele via obras más do mundo, ele tinha momentos que ele ficava aborrecido. Ele veio para trazer o perdão desses pecados de quem estava no mundo. E outra parte aqui que também os irmãos não estão crendo em Jesus é sobre o oculto. Porque assim, todo mundo naquela época que fazia algum milagre queria crédito para si. Então a pessoa ia e queria aparecer, queria glória para si mesmo. E Jesus não. Jesus ele veio para fazer milagres, para fazer as maravilhas, mas para glorificar quem ele foi, quem enviou ele aqui, que foi Deus, né? Que é o Pai. Então, o que ele ensina aqui nessa parte? Que ele não tem a necessidade de ser reconhecido em público. Então, muitas obras aconteceram no oculto, no privado. Só que ele também, depois ele foi lá para a festa, porque ele precisava também aparecer em público, tá? O que acontecia em vários momentos na Bíblia? Nós vemos que Jesus ele se ausentava de perto dos discípulos para orar, para vigiar, para buscar a Deus em oculto. Então, ele mostra para a gente focar no nosso privado. O nosso relacionamento com Deus, ele acontece no privado. Em alguns momentos nós vamos em público, nós vamos conversar sobre Deus, nós vamos na igreja, vamos num culto, vamos fazer uma visita, vamos orar junto. Mas a maior parte do tempo, esse relacionamento com Deus, ele acontece quando nós estamos sozinhas na presença de Deus. Então, quando eu estou sozinha, quando eu estou lá antes de dormir, a hora que eu acordo, que eu estou na presença de Deus, quando às vezes eu estou passando por um momento doloroso, nesses momentos que nós vamos criando intimidade com Deus. Nós podemos buscar Deus junto com outras pessoas, né? Em grupo, uma igreja, em grupo. Nós devemos também fazer isso, porque nós somos uma família em Deus. Mas Jesus ele sempre tinha esses momentos que ele buscava a Deus em oculto, para se preparar, para se fortalecer, para ter aquela energia, aquela inspiração de Deus. Então é muito importante focar no privado, ter momentos de intimidade com Deus. Você tem tido esses momentos? Eu estou subindo em oculto para Jerusalém? Ou eu quero sempre fazer tudo em público? Então, assim, Deus, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece o nosso jeito de levantar, de sentar, porque ele nos formou, ele nos criou.
E eu estou louvando, adorando a Deus no oculto, eu estou usando a minha privacidade, a minha intimidade com Deus para subir em oculto com Deus, que era assim que Jesus fazia. Ele tinha momentos em oculto com Deus, que eram momentos privados. Eu estou focando na minha intimidade com Deus? Coloca aqui sim ou não, o quanto que você está focando na sua intimidade com Deus. Porque tudo aquilo que eu faço em oculto ou no privado, né, vai ser anunciado em cima dos telhados. Tem um provérbio que fala isso, que aquilo que eu faço escondida vai aparecer, porque Jesus, ele é a luz, né, do mundo, tanto de dia quanto à noite. Nenhuma obra que nós fazemos fica em oculto. Tudo aquilo que nós fazemos, mesmo quando nós estamos sozinhas, vem à luz. Porque Jesus é, né, o sol da manhã, o sol da justiça, e é a lua à noite, ela é a estrela da alva à noite. Para Deus não existe diferença entre o dia e a noite, porque Ele que criou essa divisão do dia e da noite. Para Deus não existe diferença se tem várias pessoas ou uma pessoa só, porque Ele criou todas elas. Então é importante nós termos intimidade com Deus, focar no privado, no oculto, porque nesses momentos Deus tem muito para nos revelar. Às vezes nós andamos junto com outras pessoas ou frequentamos um ambiente esperando que ali seja revelada alguma coisa. E às vezes é na madrugada, e quando você busca Deus em oculto lá na madrugada, você com Deus, que Deus vai te mostrar, que Deus vai te revelar, que Deus vai falar com você, tá bom? Outra meditação é que Jesus, ele ensinava, e era muito forte o que ele ensinava, porque não era a doutrina dele, era a doutrina de quem o enviou. Não era um sistema que ele criou, mas era um sistema de crenças, de regras. As parábolas que ele usava, era tudo fruto daquilo que Deus deu para ele. Então não era dele a doutrina, e também não era só a lei, era o próprio Deus falando, era o próprio Deus ensinando, era Pai, Filho e Espírito Santo ensinando. Então quando Deus criou o mundo, já existia Jesus, já existia o Espírito Santo, eles assistiam, eles eram junto ali, né? Lembra que no primeiro capítulo de João falava, no princípio era o verbo se fez carne e esteve entre nós, e o verbo era Jesus, que era o Filho de Deus. Então, quando Jesus ele abria a boca para falar sobre a doutrina de Deus, ele trazia a comida quentinha, direto do céu, direto de Deus. Então, eu e você, nós estamos ensinando a doutrina de Deus, a doutrina do céu, ou nós estamos ensinando uma doutrina que é segundo a nosso entendimento. Eu estou ensinando a minha doutrina, o meu método, as minhas regras, ou a doutrina de quem me criou, de Deus, daquele que me enviou. Então, eu estou começando a aprender a ensinar a doutrina de Deus, não a minha. Então, assim, por um tempo, eu queria ensinar a parte técnica, o meu conhecimento técnico, o lado da psicologia emocional. E Deus me parou e falou assim, não é não é o eu, não é o seu conhecimento, não é o seu curso, não é o seu título, sou eu. Você está aí para me servir, você está aí para cumprir o meu propósito. Então Deus nos criou como instrumento do poder dele. A questão é, eu estou permitindo que eu estou me submetendo a ser a embaixadora de Cristo. Eu estou permitindo que Deus se use de mim como instrumento para o poder e para a glória de Deus. E era justamente isso que Jesus fazia. Jesus não ensinava o que ele achava, ele ensinava aquilo que Deus mostrava. Jesus foi usado como instrumento de Deus para manifestar a glória de Deus, a salvação de Deus para todos nós, para todo mundo. E o Espírito Santo, ele continua se manifestando entre nós, tá?
Depois, Jesus fala assim que tem pessoas que falam sobre si mesmas, porque elas buscam a glória para si mesma. E tem pessoas que falam sobre Deus. E Jesus falava de Deus, ele não queria glória para ele não queria ser ele coroado, ele honrado. Ele queria que as pessoas acreditassem em quem enviou ele, que era Deus. E quem faz assim, quem fala de Deus, busca a verdade e a justiça. Então eu te pergunto, você tem falado de si mesmo para buscar a sua própria glória? Ou você tem falado de Deus para buscar a verdade e a justiça? Eu vinha falando, gente, mais de mim. Não porque eu queria a minha glória, assim, não era uma coisa consciente. Mas assim, era tudo, eu vou fazer, eu vou falar, eu sei isso, eu sei aquilo. E aí eu parei de sentir, parou de ter um sentimento, uma realização nisso. E Deus colocou no meu coração que era eu e Deus, que era Deus comigo, que era para eu transmitir a mensagem de Deus e não a minha. E eu permiti que Deus trouxesse inspiração, e aí comecei esse ano a mudar todo o meu trabalho, a permitir assim que Deus mostrasse o que era para eu fazer, o que era para eu falar, o que era para eu escrever. E isso me trouxe um sentimento novo, assim, de me sentir amparada, de me sentir em paz, de me sentir às vezes até assim desesperada, com medo às vezes, mas sabendo que Deus estava comigo. Isso era o mais importante, tá? Então você tem falado de si mesmo ou você tem falado de Deus? Aquilo que você fala é para buscar a sua própria glória, é para buscar um título, é para buscar aplausos para você, ou é para buscar que o reino de Deus, que a glória de Deus, que a honra de Deus seja multiplicada no mundo? Então é muito importante você se perguntar, para quem você busca glória e honra? É para si mesmo ou é para a glória de Deus? Na Bíblia fala, né? Fazei tudo para a honra e glória de Deus. Então nós não podemos buscar nossa própria honra, porque é Deus que vai nos honrar. Quando nós fazemos a vontade de Deus, Ele nos honra, e às vezes é em oculto. Então quantas vezes assim, Deus já cumpriu um desejo do meu coração, um sonho que eu tinha de criança e aconteceu, sem eu planejar, sem eu imaginar. E aí no meu coração Deus falou, tá vendo? Você fez a minha vontade, eu estou fazendo a sua também. Então nós não podemos buscar publicamente aplausos, títulos, poder, porque todo poder, glória e honra é para Deus. Então sempre que você fizer a vontade de Deus, não receba a glória para você, porque isso vai te trazer orgulho, vai te trazer um mal espiritual. Então não deixe o seu ego se inflar. Não deixa, coloca toda essa glória para Deus, né? Não é em você que está alguma coisa, é Deus que está, que é dono de tudo. Então quando alguém às vezes vem falar para mim assim, nossa, aquilo que você me falou, obrigada, eu falo, Deus é bom, porque não sou eu, é Deus que fez aquilo acontecer. É sempre Deus que é digno, né, de toda a honra, glória e louvor. Muito cuidado para não inflar, continua sendo humilde. A humildade, ela precede a honra, porque é Deus que vai nos honrar no tempo certo, da maneira certa. Então a nossa missão é transmitir a mensagem de Deus, é multiplicar, é representar Jesus Cristo na terra, né? Ser embaixadora de Jesus Cristo. E então não está em nós, é Deus que precisa aparecer em nós, é a luz de Deus que vai resplandecer em nós. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Então não pode aparecer a nossa luz, não pode aparecer o eu, o ego, tem que aparecer Deus usando de nós, né? Então às vezes alguém fala assim, como que você consegue fazer tal coisa? Eu falo, não sou eu, foi Deus que me deu esse dom, essa capacidade, essa condição. Toda vez que você acha que é você vai falhar, vai errar. É sempre Deus usando de nós, né? Então Jesus ele ensinava
Ele falava, não de si mesmo, mas ele sempre falava de Deus. Jesus não buscava a sua própria glória, ele buscava glorificar a Deus. E isso é a verdade e a justiça, tá? Então, você tem buscado mais a sua própria glória ou a glória de Deus? E aí, outra parte que tem aqui é que Jesus, quando ele levantava, amém, Clarice, quando ele levantava no templo para ensinar, ele levantava para glorificar a Deus. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, nós podemos fazer para glorificar a Deus. Então, eu estou com a minha família, eu estou ali cuidando do meu casamento para glorificar a Deus. Estou com os meus filhos, eu estou amando os meus filhos, eu estou educando, eu estou corrigindo os meus filhos para glorificar a Deus. Eu estou no meu trabalho, eu estou atendendo outras pessoas, famílias, crianças. Eu vou olhar para aquele trabalho para glorificar a Deus. Eu quero que Deus seja glorificado por meio da minha vida, por meio das minhas obras. Eu vou fazer uma viagem, sempre nós falamos em casa, vamos em nome do Senhor Jesus. Então, quando nós agimos dessa forma, começamos o nosso dia assim, colocando Deus à frente de tudo, honrando a Deus por meio de nós, fica tudo mais leve, nós temos uma mente clara, porque é a mente de Cristo, e nós sentimos que nós não estamos sozinhos, que Deus está conosco, e fica tudo mais tranquilo, mais leve, porque nós estamos amparadas com Deus. Então, você tem colocado Deus no centro da sua vida? Você tem colocado Ele na frente de tudo? Então, às vezes a gente vê lá, eu peço oração por um momento que está sendo desafiador, aí a pessoa coloca assim, Deus está na frente. Mas o quanto que realmente você tem feito isso na prática, de colocar Deus na frente da sua vida? Então, examine as suas obras, examine o que você fala, examine as suas ações, examine esse tempo de qualidade, de intimidade com Deus, como que tem realmente sido, e seja sincero, seja verdadeiro com você, porque a verdade liberta, né? Então, se Deus está trazendo tudo isso, é para corrigir, é para se reconectar com Ele, né? Porque Deus quer que Cristo seja glorificado, que Deus seja glorificado por meio de nós. Então, sempre que você for fazer alguma coisa, vá em nome do Senhor Jesus. Não vá sozinha. Não fala, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu fiz. Né? Às vezes você está falando do seu passado. Fala, Deus preparou. Foi Deus que preparou as melhores coisas da nossa vida. Não foi da nossa ação. Né? Então, nós temos que cuidar da saúde, claro, da comida, do sono, né? Da atividade física, mas é Deus que nos dá saúde. Quando eu nasci, eu tive uma incompatibilidade sanguínea, a OAB era para eu ter ficado com várias sequelas, para não aprender, para não falar, para não ouvir, e nada Deus permitiu que acontecesse de sequela. Então, assim, por mais que eu cuide da minha saúde hoje, porque eu creio que meu corpo é um templo do Espírito Santo, que quanto melhor eu tiver de saúde, mais eu consigo agir, né, para glorificar a Deus. Eu estou honrando aquilo que Deus me deu. Eu sei que a minha saúde é um presente de Deus, é um milagre de Deus. Então eu honro aquilo que Deus fez por mim. Eu sei que meu casamento foi uma preparação de Deus. Então eu honro meu marido. Eu trato ele, né, com amor, com carinho. Eu consigo me flexibilizar para ele se sentir amado da forma como ele merece se sentir amado. Então é assim que nós glorificamos a Deus, né? Não buscando a honra para nós, mas sempre buscando a honra e a glória para Deus, tá? Também tem uma parte que fala lá que Jesus, ele foi criticado quando ele curou uma pessoa no sábado, porque o Shabá, que era o sábado, era um dia pela lei de Moisés que eles não podiam fazer nada. Só que no sábado eles faziam a circuncisão. Então Jesus ele deu esse exemplo. Vocês me criticaram pela cura no sábado,
mas era uma obra de Deus aquela cura. Assim como podiam fazer a circuncisão no sábado, que também era para cumprir a lei de Moisés, ele também poderia curar, porque ele foi enviado por Deus para fazer isso no sábado. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele não veio para colocar falhas na lei. E tudo que ele fez mostrou que ele é o Senhor do sábado. Então, assim, a partir de Jesus, ele veio para cumprir a lei. Antes, os judeus, eles eram salvos, só eles eram salvos, e eles eram salvos pela lei. A partir do momento que Jesus Cristo veio e foi crucificado, foi glorificado, ele abriu um novo testamento, um novo concerto com Deus. Aqueles que acreditam que Jesus é Filho de Deus, que foram batizados, eles são salvos pela fé, pela graça. Então, a salvação, ela vem pela graça, mediante a fé que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então, nós não estamos mais cumprindo todos os pontos da lei dos judeus. Nós estamos cumprindo a lei que Jesus veio ensinar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é o principal mandamento, tá? Então, ele não veio para descumprir, ele veio para cumprir a lei e estender o amor, a graça para todos, não só para os judeus, tá? E quando Jesus ele fala que ele não vem de si mesmo, mas daquele que o enviou, ele quer dizer assim, que nós não nascemos, que nós não estamos aqui só por só por acaso. Nós estamos aqui para manifestar alguma coisa de quem nos criou. Nós fomos criadas e colocadas numa família, numa cidade. Nós temos habilidades, nós sabemos algumas línguas, para manifestar alguma coisa de quem nos criou e de quem nos enviou. Nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Então, tudo aquilo que você fizer, vá sempre em nome dele. Não vá com a sua própria força, né? Então, assim, lembra quando Davi foi enfrentar o gigante Golias? Que o gigante Golias, ele falou assim, você vem para mim com pedras. E daí Davi falou assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E essa foi a diferença. Davi não foi sozinho, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Então, todo o desafio que você tem, tudo aquilo que todas as missões que Deus te dá, seja no seu trabalho, na sua saúde, na família, vá sempre em nome do Senhor dos Exércitos. E haja sempre examinando a palavra, porque quem confia em Deus está se armando ali da palavra, que é a espada do Espírito, né? Nós temos as armaduras de Deus, as ferramentas, e uma delas é a espada da palavra, o calçado do Evangelho, que é você ler a Bíblia e aplicar isso, né? Então, Jesus, ele fala que no último dia da festa dos tabernáculos, essa festa era de 7 dias, que eles ficavam acampados ali perto de Jerusalém, todos os judeus naquela época. E no último dia da festa, que era o ápice da festa dos tabernáculos, eles relembravam o tempo que os antepassados deles moravam em cabanas, porque eles ficaram 40 anos no deserto até chegar em Canaã. Então, eles relembravam essa data, mas era uma festa. Então, assim, Deus não chamou a gente só para chorar, né? Deus chamou a gente para festas também. A maioria das cerimônias era de festa, né, dos judeus. E para relembrar aquilo que Deus já fez por nós. Então, todo dia, nós podemos rememorar aquilo que Deus fez por nós, contar para os nossos filhos, para os nossos amigos, testemunhar como Deus nos chamou, como Deus mostrou a graça dele, os milagres que Deus já fez, para que essas memórias criem a crença também nas outras pessoas, né? Então, tudo aquilo que Deus fez por nós é para que nós ofereçamos os testemunhos, para que nós também, o Evangelho de Cristo,
que é como que Deus se conectou com você e você acreditou que Jesus Cristo é Filho de Deus, é para cada um de nós anunciar, para quem está no nosso círculo de influência, tá? E nesse último dia da festa dos tabernáculos, Jesus falou assim que ele ia para um lugar, que ele estaria ali por mais um tempo, mas depois ele ia estar num lugar que nós não teríamos mais acesso a ele, mas ele deixaria o Espírito Santo, e que o Espírito Santo seria como rios da água viva que correriam no nosso ventre. O que significa isso, gente? Que quem acredita em Jesus recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma água viva que corre no nosso ventre. O que significa isso? Que nós nascemos da água e do Espírito. O batismo é na água, que simboliza o arrependimento, né? Que é você mergulhar nas águas, ser imergido nas águas e em espírito. Então, nós nascemos de duas formas. Na parte física, ela tem um batismo que simboliza o nascimento das águas, e o nosso espírito ele se renova também em nós. Existe um espírito em cada um de nós que se comunica com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ele é como se fosse um rio de águas profundas, límpidas, né, cristalinas, que brota no nosso ventre. E o que significa isso? O nosso corpo, ele tem 3 partes. A parte, né, dos membros inferiores, a perna, o pé, que significa o nosso passado. O tronco, que é a parte, né, do abdômen até o quadril, aqui dos ombros, que significa o presente. E a cabeça, né, e os braços, que significa o futuro. Então, quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo de Deus, quando nós cremos e praticamos aquilo que Jesus nos ensina, ele renova a nossa vida, principalmente nessa região do ventre, que tanto para o homem quanto para a mulher significa o lugar da criatividade. Nós temos pontos no nosso corpo, e em cada parte do corpo significa alguma coisa, e na região do ventre significa criatividade. Então, quem tem o Espírito Santo de Deus tem o dom de gestar, de gerar, seja a vida, né, que nem a mulher, ela tem o dom de gerar vida no ventre, né, de ter filhos, mas também o dom de gerar ideias, projetos, palavras, né, obras-primas assim, de Deus. Então, quem tem o Espírito Santo tem o dom de gestar. E esse fluxo de águas vivas significa assim, que quem tem o Espírito Santo entra no estado de fluxo. Na psicologia, né, nós estudamos que o estado de fluxo é sempre que a minha consciência ela está em um estado que ela está alerta e relaxada ao mesmo tempo. É aquele estado que eu tenho uma mente clara, que eu sinto paz, que eu nem percebo o tempo passar, de tão conectada que eu estou. Então imagina, por exemplo, uma cozinheira, que ela ama cozinhar, naquele momento ela está em estado de fluxo, ela se sente conectada com ela, com Deus, com o próximo. Ou um músico, né, a hora que ele está tocando o instrumento dele, ele não sente o tempo passar, ele sente tanta paz ali, tão alerta e ao mesmo tempo tão feliz, que ele entra num estado de fluxo. Já aconteceu isso com vocês? Em algum momento entrar no estado de fluxo? E a promessa de Jesus Cristo é que o Espírito Santo seria esse rios de água viva correriam no ventre. O Espírito Santo, gente, é o que nos faz entrar em estado de fluxo. E nós temos ele, né? E Jesus, ele quer se manifestar usando os dons do Espírito Santo em nós. Então, ele deixou o Espírito Santo. E são vários dons diferentes, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele é multiforme. Então, tem pessoas que têm um dom de ensinar, outras têm o dom
de profetizar, outras têm a revelação, o dom de língua, o dom de traduzir língua, o dom de salvar as almas, o dom do amor, da fé, da esperança, o dom de expulsar espíritos contrários. São vários dons que se manifestam, e às vezes até assim no ofício, Deus deu o dom para aquela pessoa dela construir, a outra pessoa Deus deu o dom da música. Deus deu o dom daquela pessoa para ela atender outras pessoas, para ela gerenciar, para ela prosperar de uma determinada forma. Então já está em nós, porque isso é uma promessa de Jesus. Esse dom de gestar, esses rios d'água já estão em nós, estão no nosso ventre, né? Tanto no homem quanto na mulher, o ventre significa a nossa região do corpo da criatividade, é o dom de criar, de gerir, de gestar novas obras, para Deus ser glorificado. Tudo aquilo também que Deus nos dá pelo Espírito Santo tem o objetivo de glorificar a Deus, de levar o reino do céu para outras pessoas. Então não é só para beneficiar nós mesmas, mas é para beneficiar o plano maior que é de Deus. Então eu entendo assim que quando eu cuido dos meus filhos, quando eu educo, quando eu ensino, quando eu corrijo os meus filhos, quando eu amo os meus filhos, eu estou fazendo a minha missão como mãe, mas não vai ser só bem para eles, vai fazer bem para todos que convivem conosco e vai estar glorificando a Deus também, porque foi Deus que preparou eles para mim. Né? Quando eu estou no meu trabalho e eu atendo uma pessoa da forma como ela merece ser tratada, quando eu faço uma pergunta, quando eu aplico uma ferramenta e a pessoa ela abre a mente, ela começa a ter clareza na decisão, ela começa a respirar, ela alivia a ansiedade, ela sai do estado depressivo e começa a ter esperança. Eu estou sendo um instrumento de Deus para que essa outra pessoa se cure e cure outras vidas, e cure outras pessoas. Então, a promessa de Jesus Cristo é que quem cresce nele teria esse rio de água permanente, esse fluxo de água. E esse fluxo, ele está dentro de nós. Basta nós procurarmos nos momentos de conexão, momento de intimidade com Deus. Porque Ele quer, Deus tem sede de nos mostrar a palavra dele, Deus tem sede de nos mostrar a vontade dele. E aí você está obedecendo? Você está buscando esses momentos de conexão? Você está ouvindo a voz de Deus ou você está mais ouvindo a voz do mundo? E quando Deus fala com você, você tem obedecido ou você só tem buscado fazer a sua vontade? Você tem comunicado que é Deus que está preparando, que você vai em nome de Deus? Ou você só comunica isso da boca para fora, você não acredita, ou você está falando, eu sou bom, eu sou boa, eu sou poderosa. Nós somos mais que vencedores em Cristo. Nós somos sim vitoriosas, vitoriosos, nós somos poderosas, mas em Cristo é tudo para a honra e glória de Deus. Eu tudo posso naquele que me fortalece, eu sou capaz, porque Deus me deu capacidade. Então é sempre assim, nós temos que glorificar, que honrar a Deus, porque foi Ele que nos criou. Não existe nada em nós, não está em nós os recursos. Os recursos, gente, são todos emprestados de Deus. E é por um tempo só que nós temos, né? Então a nossa vida é um dom que não está em nós, que é um milagre de Deus. É como se tivesse um fiozinho, né, transparente, ligando a nossa vida aqui. O que faz o nosso coração bater e as células se renovarem é Deus, não está em nós. Então nós não temos uma autonomia, uma independência, nós dependemos totalmente de Deus para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para a nossa prosperidade. E quando eu reconheço isso, eu dou honra a quem merece a honra, eu glorifico quem merece a glória, que foi Deus que nos criou assim. Quanto mais aí eu me abasteço de Deus, da palavra, né, da Bíblia, igual a gente está fazendo aqui hoje, mais eu consigo entrar nesse estado de fluxo, eu consigo ser representante de Deus na terra, eu consigo usar os recursos a favor de Deus, eu consigo amar a Deus,
ao próximo e a mim mesma, tá? E no finalzinho também fala que os fariseus, eles não acreditavam que Jesus era o Messias porque ele tinha vindo da Galileia. E eles acreditavam que o príncipe, né, o Messias, viria da cidade de Belém, que fosse da descendência de Davi. Acontece que Jesus, ele foi criado, né, por Maria e José. E eles José era da família de Levi e Maria era da família de Davi, pela descendência, né, pela genealogia. E ele nasceu em Nazaré, mas depois ele morou em Belém. Ele conviveu em vários lugares diferentes. Então, assim, o quanto que nós deixamos de acreditar nas mensagens de Deus, porque nós julgamos a pessoa pela procedência dela. Você veio, por exemplo, do Nordeste. Então eu não vou acreditar naquilo que você tem para me falar. Ou você veio lá da Arábia Saudita, eu tenho um preconceito, eu não vou acreditar naquilo que você tem para me falar. Ou você é homem, daí eu não acredito, eu não confio em nenhum homem. Ou você é mulher, eu também não acredito porque eu não confio em nenhuma mulher. Então nós não podemos julgar nenhuma pessoa, nem pela procedência, nem pela orientação sexual, pela cor da pele, pela origem, pelo lugar de onde ela veio. Porque todas as pessoas, elas foram criadas por Deus e elas merecem ser amadas. Elas são importantes da forma como elas são. Então, para Deus, Deus ele é maior do que qualquer ambiente. Mais importante do que de onde Jesus veio era quem enviou Jesus. Então, assim, é muito importante. Eu coloquei assim, que a nossa procedência, ela não é física. Por exemplo, eu nasci em Cascavel, o nome da minha mãe é Suzana, o nome do meu pai é Silas. Mas isso não é tão importante. O que é mais importante é que a minha procedência é espiritual. Eu acreditar que eu sou filha de Deus, que foi Deus que me criou assim, que foi Deus que permitiu eu nascer lá em Cascavel e vim nessa família. Então, é mais importante a minha origem em Deus, eu reconhecer a minha origem, que foi Deus que me formou assim, que me emprestou esses recursos, essa personalidade e que me colocou nessa família, do que a minha família em si. Porque Deus, ele é maior do que qualquer ambiente, né? Então, nós temos que nos conectar com Deus. Então, às vezes você convive com alguém que você está tendo dificuldade nessa convivência, começa a perceber que essa pessoa ela foi criada por Deus. Começa deixa de julgar, deixa de rotular essa pessoa e olha para ela como Deus olharia para ela. Se conecta com ela da forma como Deus enxerga ela. Começa a ouvir essa pessoa da forma como Deus ouviria essa pessoa. Porque não foi à toa que essa pessoa está aí. Nenhum de nós é um erro. Existe um propósito na vida de cada pessoa. E nós temos que enxergar isso, enxergar nos outros, amar os outros como Deus ama, né? Então, muito cuidado para você não perder, às vezes, a chave da sua libertação, da sua salvação, tá numa pessoa que você tem julgado, que você tem condenado, e nós não podemos julgar. Nossa missão é só aceitar e amar as pessoas como elas são, como Deus criou, né? Só não julgueis para que não sejais julgados. Então é muito importante você não se limitar à sua visão da outra pessoa pela origem, ou pela cor, ou pela idade, ou pelo sexo dela, ou pelo... Não, sempre lembrar que essa pessoa, ela procede de Deus. Todas as pessoas que foram colocadas aí no seu caminho, elas procedem de Deus. Então, eu já atendi uma pessoa que falou assim, nossa, eu sofri tanto com o patrão que eu tive, porque ele era muito exigente, e sentia muita raiva, né, dessa pessoa, porque era muito estressado, assim. Só que com o tempo,
ele ressignificou isso. Ele falou assim: nossa, se não fosse aquele patrão que eu tive tão exigente, eu não teria evoluído tanto, eu não teria aprendido tanta coisa, eu não teria a disciplina que eu tenho hoje, eu não entregaria os resultados que eu entrego hoje. Então eu agradeço, eu honro, porque Deus colocou aquela pessoa no meu caminho para me ensinar. Foi muito desafiador, eu me sentia com muita raiva, me sentia frustrado, mas aquela pessoa extraiu de mim o melhor. Hoje eu consigo entregar o melhor resultado. Então examine essa pessoa que você julga, que você tem um relacionamento mais desafiador, e veja e comece a agradecer, porque essa pessoa tá despertando em você um aprendizado ou algum sentimento que Deus permite para você evoluir. As pessoas, elas não foram colocadas no nosso caminho para nos punir, elas foram colocadas no nosso caminho para nos desenvolver, tá? E no final, Nicodemos, que era um dos fariseus, ele fala assim, que a lei, para cumprir a lei, teriam que ouvir Jesus, teriam que conhecer as obras dele. E os fariseus, eles não quiseram ouvir Jesus, eles já estavam condenando Jesus, porque Jesus nasceu em Nazaré. Então eles nem conheceram as obras e eles nem ouviram Jesus. Os fariseus lá, eles não estavam cumprindo a lei, pelo ódio que veio no coração deles, eles ficaram cegos. Então você tem tido esse comportamento de nem ouvir a pessoa, de nem conhecer as obras que ela tem e já julgar a pessoa, e já sentir ódio de outra pessoa? Sempre, gente, que eu conheço uma pessoa, eu procuro assim, ouvir a história, conseguir entender por que ela é assim hoje. Toda pessoa, ela tem uma história de vida, sabe? Que leva ela a agir de uma determinada forma hoje. Então nós não podemos julgar, nós temos que aceitar o próximo e amar ele da forma como ele é, da forma como ele merece ser amado. Sempre tem um motivo para aquela pessoa ser daquele jeito, ela não começou a fazer aquilo do nada, né? Então o que Nicodemos falou é que primeiro nós temos que ouvir a história de Jesus e conhecer as obras de Jesus. E só assim, dentro da lei de Moisés, julgar. E os fariseus não quiseram ouvir a história, não quiseram conhecer as obras. Então Jesus, ele ensinou assim, que para eu conhecer alguém, não foi Paulo que ensinou isso, para eu conhecer se a pessoa era um profeta de Deus ou era falso profeta, ele falava assim: conheçam as obras, conheçam os frutos, pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Então uma árvore de fruta, ela é conhecida pelos frutos. Eu sei que é uma laranjeira porque aquela árvore produz a laranja. Eu sei que é um limoeiro porque aquela árvore produz limão. Então um profeta, se ele é um profeta de Deus, pelos frutos dele, pela família que ele tem, pelas obras dele, pela vida que ele tem, você vai perceber se ele é de Deus, se ele é verdade, se ele tem a verdade, se ele não mente, se ele é amoroso ou se ele não é de Deus. Então, sempre pelos resultados que nós temos, nós conhecemos quem nós somos, né? Então, a nossa identidade, ela tem a ver com os frutos que nós produzimos. E nós fomos chamadas para dar bons frutos na obra de Deus, para a edificação espiritual, para vida em abundância. Então, se você ainda não tem esses frutos, se você ainda não colheu os seus resultados, começa a se encher do que Deus colocou hoje, né? Do Espírito Santo, que é esse rio de águas no ventre, né? Começa a buscar, porque é como se nós fôssemos árvores na presença de Deus, que fala no Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores e nem se detém no caminho dos escarnecedores. Antes terá o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, que é a Bíblia, viu?
e será como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Então, quando nós nos plantamos na Bíblia, na palavra, quando nós examinamos a Bíblia e nós começamos a agir conforme o que Jesus nos ensinou, nós vamos ser como essa árvore, nós vamos dar frutos na estação certa. E Deus vai prosperar os nossos caminhos, porque nós não vamos estar sozinhos, nós vamos estar amparados por Deus. Então, se você quer buscar viver assim, né, viver a palavra real mesmo, verdadeira de Cristo, é aplicar isso, parar de frequentar lugares, ambientes onde está o pecado, onde as pessoas falam mal uma das outras, onde as pessoas julgam, onde não existe amor, onde existe ódio. Começa a selecionar os ambientes, os lugares, os comportamentos que você tem. Então, assim, por exemplo, se você quer estar mais em comunhão com Deus, você vai num bar, você vai num lugar que está todo mundo bebendo, que tem vícios, que estão jogando, não bate, daí você vai estar mais servindo ao mundo do que a Deus. Então começa a escolher, selecionar pessoas que já também têm fé em Deus, que têm outros hábitos. Então, se por exemplo eu quero me edificar espiritualmente, eu vou ler qualquer livro, eu vou assistir qualquer filme, eu vou ficar assistindo filme de terror, vou ouvir qualquer música. Não, começa a selecionar o que chega na sua mente, começa a ler a Bíblia, começa a ler livros cristãos, começa a assistir filmes que trazem uma mensagem de fé, de amor, de esperança, ouvir louvor, tocar, né? Cantar louvor, já vai mudar, você já vai ver que já vai mudar, que você vai sentir no seu ventre, né? Sabe aquele friozinho na barriga? Que tem a ver com esse chácara do ventre, é o Espírito Santo te falando. Ele vai começando a se comunicar. Quanto mais você busca, né, a Deus, e sempre buscar a Deus para glorificar a Deus, não a si mesmo, né? Nós não podemos fazer nada para honra e glória nossa, do nosso ego. Pelo contrário, aí só vai fazer mal para nós e para o próximo. É sempre glorificar a Deus, aquele que nos criou, aquele que nos formou. Gente, se vocês quiserem comentar, se teve mais algum insight, alguma compreensão sobre essa palavra de hoje, podem colocar aí no chat, tá? Estou olhando aqui o que mais que eu anotei. Eu anotei assim, que nós nascemos de Deus, não importa onde nós nascemos, não importa o ambiente em que eu fui colocada, porque Deus, Ele é maior do que o ambiente. Na programação neurolinguística, na PNL, existe uma pirâmide dos 9 níveis das crenças, e a base da pirâmide é o ambiente. Eles falam que o ambiente que nós estamos determina as nossas crenças. Então, se eu cresço num ambiente que tem crenças positivas, eu vou crescer feliz, forte, saudável, eu vou estar bem emocionalmente. Agora, se eu cresço num ambiente que tem crenças negativas, que é um ambiente, por exemplo, que estimula, que fala que eu sou incapaz, que eu não fui estimulada, eu vou crescer com baixa autoestima, com insegurança. Só que não é só isso. O que a Bíblia fala? Isso é a PNL, né? Que a base da nossa crença é o ambiente. Que fala nessa parte aqui? Que Jesus, ele não foi... ele nasceu até numa cidade, né, Nazaré, que era tida como uma cidade de onde não vinha nada bom, para mostrar que não é o ambiente que nos forma, que não é o ambiente a base do nosso aprendizado, é Deus, é quem nos criou. Deus, Ele é maior do que qualquer ambiente. Então, o que acontece? Muitas crianças, elas nascem num ambiente de dor, de doença, de violência, né? Os pais batem, às vezes o pai ou a mãe tem algum vício. Só que Deus, Ele suplanta, ele é superior, Ele protege essas crianças, Ele restaura a saúde mental, a vida emocional dessas crianças, porque Ele é maior do que qualquer ambiente, né? Então, eu tenho acompanhado histórias assim de crianças
que não tinha um ambiente que favorecesse ela se desenvolver. Só que Deus é maior do que qualquer ambiente. Ele é o nosso Pai. Então, quando nós somos filhas de Deus, mesmo que nós vivemos um ambiente, uma história de passado, que foi muito precário, que nós não fomos tão bem cuidadas, que nós não fomos tão amadas, Deus ele é maior que isso. Então Ele cria em nós novas memórias, Ele supre aquilo que nos falta, Ele nos torna diferentes. Então Deus é maior que qualquer ambiente. É Deus que nos reparentaliza, né? Que cria em nós uma identidade, né? De filhas de Deus. Outra coisa que eu anotei também no meu diário é que quando eu confio, né, que em Jesus Cristo, que Ele é o Cristo, que Ele é Messias, em Deus e no Espírito Santo, que Deus Ele é três, né, em um. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus de relacionamento. Quando eu confio nessa trindade, que Deus é o nosso Pai, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus deixou o Espírito Santo para nos guiar, eu permito o reino de Deus, eu permito o domínio de Deus no meu coração, nos meus sentimentos, na minha vida emocional, na minha mente, que são os meus pensamentos, e eu levo isso para onde eu for. Eu levo o Espírito Santo, eu levo Deus em qualquer ambiente. Eu transmito o Espírito Santo de Deus em qualquer ambiente. Então, eu posso ir em qualquer lugar, calçado no Evangelho, com a espada da palavra, com a espada do Espírito Santo, né, com o capacete da salvação. Eu posso entrar e sair em qualquer lugar. Então, se Deus te manda para algum lugar, vá, porque é mais importante quem te manda e não o lugar que você vai. Independente do lugar que você for, quando você vai em nome do Senhor Jesus, quando você vai para cumprir um propósito de Deus, Ele vai prosperar, Ele vai te guardar, Ele vai te dar as palavras, Ele vai te dar o conhecimento, Ele vai te dar os recursos, porque é mais importante aquele que te enviou do que o lugar onde você vai, tá? Então vamos confiar em Deus, vamos entregar nossa vida para permitir que Ele reine na nossa vida, para que Ele tenha o domínio. O que é o reino de Jesus? Não é um reino físico, não é um reino militar, é Ele reinar, Ele ser soberano no nosso coração. A nossa fé ser maior do que qualquer medo, né? Isso é permitir que Deus reine na nossa vida, é Ele dominar com amor o nosso medo, a nossa tristeza, a nossa raiva, é Ele ser maior em domínio. Imagina um coração lá, 100% coração, e está 100% preenchido de Deus, né? Então o nosso desafio é permitir que Deus Ele ocupe 100% da nossa mente, que a nossa mente seja como a mente de Cristo, e que Deus ocupe 100% também do nosso coração, para Ele ter domínio, para Ele reinar na nossa vida. Então o reino de Deus não é só eu chegar e ir na igreja, ou eu falar da Bíblia da boca para fora. É eu, todos os dias, nas minhas pequenas atitudes, inclusive na minha intimidade, no oculto, no privado, quando ninguém está vendo, eu continuar sendo fiel a Deus. É quando eu estiver sozinha, eu continuar em comunhão com Deus. E aí, quando eu confio em Deus, eu permito que o reino dEle tenha domínio no meu coração, na minha mente, e eu levo Deus para todos os ambientes onde Deus me colocar, onde Deus me levar. Então era isso, muito obrigado vocês que estão aqui, a Adri, a Joey, o Samuel, a Adriana, a Ana, o Jeremias, a Débora, o Jean, a Clarice, o Vasco, a Eli, a Carize, o Davi, o Marcelo, o Alexandre, a Lara, a Adriane. Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Curtam esse vídeo, sigam lá no YouTube também, aqui no meu Instagram. E na semana que vem, sempre terça-feira, às 10 horas, eu espero vocês aqui para a gente continuar cada semana um capítulo do Evangelho de João. Hoje foi o capítulo 7
e semana que vem vai ser o capítulo 8. E se vocês quiserem acompanhar as outras lives, estão salvas lá no meu YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, gente.